Que Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Sempre é muito bom estar aqui, viu? Já faz um tempinho que eu não vim, estava com saudade já, fiz muitos amigos aqui, isso é muito bom. A gente está podendo compartilhar de tudo isso, né? E realmente, essa pandemia afastou a gente um pouquinho, aconteceu tanta coisa. Tem uns amigos meus que postavam no Facebook assim: aqui em casa nós estamos parecendo uma granja, né? Acende a luz, a gente come, apaga a luz, a gente dorme, né? E a pandemia, para mim, na realidade, foi uma coisa que virou a minha vida de ponta cabeça, né? Antes da pandemia, eu comecei a fazer uma faculdade de psicanálise, e depois, durante a pandemia, eu não pude trabalhar e eu acelerei essa faculdade para terminar logo. Mas no começo da pandemia, eu levei meus pais para morarem comigo. A minha esposa tinha uma loja, teve que vender para poder ficar em casa, para cuidar dos idosos, os 2 de andadores. Meu pai, exatamente hoje, está fazendo 10 meses que desencarnou, né? E a minha mãe está bem ruinzinha ainda, ela fica preocupada quando eu saio para viajar. Mas nesse meio tempo, escrevi o livro também, me formei, comecei a trabalhar na nova profissão. Enquanto todo mundo está pensando em aposentar, eu estou começando a trabalhar agora, né? Então, assim, foi uma loucura. E eu percebi que a vida da gente vira de ponta cabeça. E aí a gente vai descobrir que ponta cabeça era o certo. Que a gente vive uma grande ilusão, achando que vida é isso que nós vivemos. Nós estamos completamente equivocados. Se a gente está no plano espiritual hoje, sabe qual seria o nosso propósito? O nosso propósito seria, eu preciso ir lá, eu quero nascer filho do meu inimigo, eu quero trazer meus algozes como meus filhos, e aí nosso anjo de guarda começa a dar risada, né? Fala, menos, vamos dar 5% do que você está pedindo aí, né? Porque chega aqui o materialismo fala mais alto. Chega aqui a nossa maior preocupação, aí eu preciso ter um bom diploma para poder ter um bom emprego, para ganhar muito dinheiro, depois eu preciso dar uma boa escola para os meus filhos, para que tenham um bom diploma, para que ganhem muito dinheiro, e a gente vai perdendo todo o foco, e a gente vai ficando sem entender exatamente o que deveríamos estar aqui para fazer. Nós vivemos essa ilusão. O que são as ilusões? Definamos ilusão como sendo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Ou seja, a gente nos ilude achando que vida é isso que vivemos. Não sei se vocês já ouviram falar do filósofo Telêmaco. É um pouco conhecido. Todo filósofo, ele cria o estilo de vida dele, né? Ele cria um estilo, a vida é isso, nasceu, né, o universo nasceu assim, a gente está assim, a vida é isso, aquela coisa, consegue alguns adeptos e vice-versa. Aí chega lá na frente, ele foi descobrir a verdadeira verdade. Esse filósofo Telêmaco, quando ele chegou no plano espiritual, isso está lá, um depoimento está lá no Céu e Inferno, que diz assim, ó: a consciência cujo testemunho tão agradável lhe fora, revolta-se contra ele, incriminando-lhe amargamente o desvario, a ilusão de todas as suas virtudes. O que quis dizer com isso? Quando ele chegou no plano espiritual, ele foi para o umbral e viu que não era nada daquilo que ele planejou, que ele idealizou, ele ficou completamente decepcionado. Porque chegando lá, fala, mas a vida é isso. Não, a vida é isso que você está vivendo aqui. Você querendo ou não, essa é a realidade. Você vivia uma ilusão. Tem alguém desiludido aqui ou não? Ou já se desiludiu? É uma pergunta retórica, a gente faz por fazer, né? Só por obrigação. Mas por que a gente se desilude? Fala para mim. Só se desilude por quê? Se ilude, né? Bem assim. Exatamente, olha lá. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Ou seja, se eu estou decepcionado ou desiludido com alguém, é porque eu estava iludido. O problema é meu, não é do outro. Eu crio expectativa com relação ao outro, então eu só me desiludo quando aquelas expectativas não são atendidas. Ou seja, eu falo, eu tenho a melhor esposa do mundo, meu marido é perfeito, meus filhos são os melhores,
e daqui a pouquinho eles vão fazer alguma coisa ou vai agir de alguma forma que eu vou ficar decepcionado. E aí eu vou ficar desiludido, sofrendo, sendo que fui eu quem criou expectativas, achando que estava tudo certo. Nossos filhos são espíritos. E cada um tem a sua história. Cada um tem os enfrentamentos que vão ter que ter ao longo do tempo. Assim como nós tivemos. Alguém aqui fez todas as vontades dos pais ou não? Ninguém, né? Porque a gente foi ser o que deveria ser. Aqueles que estão arrependidos, se eu tivesse feito uma faculdade, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Não, foi feito exatamente o que deveria ser feito, porque a sua experiência estava ali, naquela coisa ali. Então é hora da gente mudar. O planeta está passando por uma transformação. Todo mundo já ouviu falar aqui em algumas palestras que o planeta está deixando de ser provas e expiações, está passando a ser regeneração. Isso não dá mais tempo de esperar. As coisas estão acontecendo muito rapidamente e, como disse Divaldo Franco, não vai dobrar o índice de suicídio. Vai multiplicar. As pessoas não vão dar conta. Quem daqui já não falou de si para consigo, para o mundo que eu quero descer? Não estou dando conta. As coisas só dão errado. Isso chama-se cansaço emocional. A gente não está dando conta. É muita coisa acontecendo. E eu preciso fazer o quê? Mudar a maneira de enxergar isso para não sofrer. Por isso que a base da doutrina espírita é a reforma interior. Porque Kardec disse lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que emprega para vencer as suas más inclinações. Então o verdadeiro espírita é aquele que está dentro do centro todo dia? Não. O verdadeiro espírita é aquele que leu, entendeu e modificou o seu comportamento, se transformando numa pessoa melhor. Vamos fazer um teste? O que vocês veem nessa imagem? Ela é uma árvore? Torta, né? Simples assim. Aí um sábio chegou para os discípulos e disse, eu dou a minha casa para quem conseguir ver essa árvore na posição correta. Imagina que estava dando torcicolo neles, né? Tentando imaginar como é que seria essa árvore na posição correta, se os ventos soprassem mais daqui para lá, se tivesse mais galhos pesando do lado de cá, e ficaram filosofando horas. E aí desistiram e chegou para o sábio, tá, qual é a moral da história? E o sábio falou, qual foi a pergunta inicial? Ver a árvore na posição correta. Ele disse, então deixam de ser teimosos, admitam, essa é a posição correta. Ela é uma árvore torta. Vocês estão sofrendo porque vocês gostariam que ela fosse de acordo com o seu ponto de vista, né? Ou seja, ereta. E aí eu pergunto, quantas árvores tortas tem dentro da nossa casa? Nas amizades? No trânsito? Que todos os dias nós estamos tentando endireitar essas criaturas de acordo com o nosso ponto de vista, como se eles estivessem errados e nós estivéssemos sempre certos. Todo dia nós estamos tentando fazer isso. Sabe por que isso acontece? Porque nós temos a mania de controlar a situação. Nós queremos que as coisas aconteçam dentro da nossa programação e toda vez que foge do nosso controle... Está incomodando lá ou não? Foi de propósito, tá? Vamos consertar lá. É que eu estou falando... A gente tem mania de controlar a situação, já estava todo mundo controlando a situação aí, né? Foi uma pegadinha. Só para mostrar para a gente que, por mais que a gente queira mudar, né, a gente não consegue de uma hora para outra. É só uma brincadeira para a gente conseguir descontrair. Mas a gente está falando de manter o controle. E a gente está sempre mantendo o controle, porque é automático. É automático, as coisas acontecem naturalmente. E a gente vai perdendo aquelas oportunidades do aprendizado. Tá? Todo mundo cai nessa, não tem jeito. Esses dias eu fiz essa palestra em São José do Rio Preto, e uma senhorinha lá veio lá, na hora que eu acabei a palestra, ela pegou na minha orelha. Ela falou, se você não tivesse consertado aquilo,
Eu fui 50 anos professora de português. Mas, brincadeiras à parte, a base de tudo, todo o sofrimento está dentro de nós. Não está lá fora, não tem ninguém culpado. É eu comigo mesmo. É como eu vejo as coisas que tem que ser revista. Mas como eu não me conheço, eu conheço o outro. Se eu falar aqui para todo mundo aqui, fala alguma coisa do Roberto aí, todo mundo vai ter alguma coisa para falar do Roberto, né? Mas se eu falar, fala de você, responde essas perguntas aqui, ó, quem é você, do que gosta, em que acredita, o que deseja, saberia responder ou não? A gente ficaria aqui, e aí? Não sei. A gente não sabe falar da gente. Eu sou casado, eu sou isso e aquilo. Não, fala o que você sente, o que você pensa, quais são suas aspirações, o que você pretende fazer. Quais são as frustrações por ter tentado fazer diferente e nunca deu conta? Então a gente não sabe responder isso e a gente vai criando respostas prontas, tipo assim, ó. Eu sou do bem, eu sou honesto, eu sou perseverante. Legal, bacana. Sou do bem? Sim. Já não faço mais o mal pelo mal. Eu sou honesto? Sim, pago minhas contas em dia. Mas será que eu sou honesto com o que eu sinto? Porque às vezes eu penso uma coisa, na hora de falar, preocupado com os outros, eu falo outra coisa diferente, e na hora de fazer aquela coisa eu faço outra diferente ainda, e o que eu sinto fica completamente bagunçado. É por isso que Jesus falou, as prostitutas e os publicanos entrarão primeiro no reino dos céus. Fiquei bravo. Falei, poxa, ele está se esforçando tanto, né? Rodei 200 e tantos quilômetros para estar aqui. Aí ele fala, eles vão entrar primeiro no reino dos céus. Por quê? Porque eles pensam, falam, fazem e sentem tudo alinhadinho. Pro lado errado, mas tudo alinhadinho. Quando isso se volta para o bem, eles entram no reino dos céus. E a gente vai estar aqui tentando agradar um, tentando agradar outro, preocupado com o que o outro pensa, preocupado com o que o outro fala, e o sentimento completamente bagunçado. Porque a gente não faz o que gostaria, incomodado com o que o outro vai falar. Não estou trazendo novidade nenhuma, né, gente? Mas a gente muitas vezes finge que não sabe disso, né? Porque a gente precisa estar sempre relembrando isso e nos cobrando. E as coisas pioram, porque ela... Travou por quê? O que aconteceu? Acho que acabou a pilha. Acabou a pilha. Que hora de acabar a pilha, né? Mas tudo bem, eu vou passando aqui. No que acreditamos? Em dias melhores. Mas qual tem sido a minha cota de colaboração para que haja dias melhores na minha vida? O que eu estou fazendo? Né? Deixa eu ver aqui. O que desejamos? A paz universal. É lindo isso, tá? É a palito. E aí, então o que acontece? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, vocês podem responder ou pode pedir ajuda aos universitários, né? Se vocês estão do lado do bem ou do lado do mal? O que vocês acham? Pode pedir ajuda aos universitários. Acho que uma só dá. É duas, mas o que vocês acham? Vocês estão do lado do bem ou do lado do mal? Deu certo. Do bem, né? Mas vamos só fazer uma colocação. Se eu sou uma pessoa negativa, pessimista, de mal com a vida, acho que Deus perdeu o controle de tudo, que as coisas estão tudo errado, está indo de mal a pior. Por mais que eu queira estar do lado do bem, eu estou alimentando as trevas com minha energia negativa. Tá? E se eu sou uma pessoa do bem, acredito que está tudo certo, que Deus está no controle, que Jesus é o governador do planeta, que tudo vai se resolver, mas no tempo dele, e não no nosso, então eu estou alimentando a luz com a minha energia positiva. Então vocês vão desconvir
que dentro das 24 horas nós alimentamos muito mais as trevas do que a luz com o nosso pensamento. Não é verdade? Porque nós somos muito mais pessimistas do que otimistas. E isso é uma coisa que tem a ver comigo. Porque eu fico alimentando pensamentos negativos, automaticamente eu estou atraindo doença, eu estou atraindo coisas ruins, eu estou atraindo a entidade doente do meu lado. Aí fala, eu estou obsidiado. Quanta gente aparece na nossa casa lá, porque eu estou com uma entidade que não sei o quê, legal, a gente vai lá, pega um médium, a gente atende aquela entidade, encaminha ela. Gente, a entidade está ali, se for um inimigo do passado, fica lá no portão esperando. Se você não mudou tua faixa vibratória ali dentro, você sai lá, vai de mão dada embora de novo. Não adianta nada. Eu preciso fazer diferente, eu preciso sentar para tomar um passe e falar, eu acredito que essa energia vai melhorar a minha vibração e eu vou sair daqui melhor, que o espírito não vai nem me reconhecer lá fora. Eu tenho que acreditar, depende de mim a mudança, não depende do outro. Então eu preciso acreditar nisso. Estou pegando pesado, gente? Não, é porque vai piorar um pouquinho. Então lá, para saber quem somos, basta que se observe o que fizemos da nossa vida. É rapidinho, tá? Fazer um balancinho rápido, Quantos amigos você manteve? Porque fazer amigo basta ser apresentado e conviver um pouquinho. Mas quem tem amigo de longa data aqui sabe o tanto que é difícil manter um amigo de longa data, né? Tem que aceitar as manias que ele tem, o time que ele torce, os atrasos que dá nos encontros, a opinião política, que dessa vez eu vou te falar uma coisa, né? Fez jus ao que Jesus falou, né? Eu vou colocar filho contra mãe, mãe contra filho. Foi uma tortura. Então, quer dizer, manter uma amizade de longa data, literalmente, é um relacionamento. É difícil. Em que consiste a nossa trajetória amorosa? Cada um tem a sua resposta aí, né? Cada um sabe o que aperta no seu relacionamento. Como temos educado nossos filhos? É outra coisa complicada também, porque nós nunca existiu criança no planeta Terra, sabiam disso? São espíritos milenares, na maioria das vezes mais velhos do que nós, momentaneamente na fase infantil. Se vocês observarem, uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, ela já é manipuladora, ela já sabe que se ela fizer birra, ela ganha briga, ela já sabe se vai pedir para o pai ou para a mãe, ela já sabe manipular. É um espírito milenar que está ali pedindo, implorou para os pais, falou, me segura porque eu não tenho controle. Fala não e sustenta teu não. Tanto é que Jesus deu a receita da verdadeira educação. Que o seu linguajar seja sim, sim, não, não. Ou seja, falou sim para o seu filho, sustenta teu sim. Mas falou não, deixa da febre. É não, e acabou. A gente sabe aonde o pai fala não e depois fala sim? Nos mercados e nos shoppings. Quando a criança para na frente de uma vitrine e fala, eu quero. Ah, não pode. Joga no chão, dança break, né? Fica rodopiando ali. Essa é a criança que sempre fala não, depois fala sim. E aí, olha, ele tem 24 horas para tentar convencer. Então, são espíritos que vieram para que a gente possa controlar. Essa pandemia veio para isso. Nos ensinou uma grande lição. Essa pandemia fez uma coisa que nenhuma religião deu conta. Tudo bem que ela levou muita gente ruim embora, né? Mas levou muita gente boa também. Aí eu também perdi amigos, perdi parentes. Meu pai faleceu dentro da pandemia, hoje está fazendo 10 meses, mas não foi de Covid, né? Mas a gente perdeu muita gente. Por outro lado, ela nos ensinou uma lição muito grande. Madre Teresa de Calcutá disse assim, filho, quer um mundo melhor? Vai para casa e ame sua família. Ninguém fez. Esse vírus trancou todo mundo dentro de casa. Tem dinheiro ou não tem dinheiro, ele igualou todo mundo. Porque chegava em casa, hoje eu tive um dia cheio. Tudo bem, vamos jantar fora. O vírus falou, não vai não, vai ficar aí. Não tem restaurante aberto não. Né? As crianças estão dando muito trabalho. Vamos para o resort, vamos para a praia. Não, não vai não, vai ficar aí. Aprende a conversar, para de ficar fugindo do assunto. Aprende a conversar. A gente foge. Não, vamos sair para jantar, todo mundo fica feliz, e aí pronto. Não conversou sobre por que está cansado, por que está esgotado. E é para conversar.
Eu já conversei com pessoas de 40 anos de casado e a mulher falando, eu jamais poderia imaginar que meu marido pudesse fazer uma coisa dessa comigo. Ué, eu não conhecia o marido. Se conhecesse o marido, saberia que ele era capaz de fazer sim. Mas por que não conversa? A televisão é um instrumento que foi criado pelas trevas, né? É uma coisa que tirou toda a atenção. A Netflix foi pior ainda, né? A Sky então piorou. Né? Por quê? Porque tira toda a atenção. Ninguém conversa mais com ninguém, ninguém conhece ninguém. Não chega para perguntar o que você está sentindo, o que está acontecendo. E olha, gente, o problema é que está chegando aqui, ó. Está lá, ó. Quantas pessoas magoamos na vida? Quantas vezes tivemos a coragem de pedir perdão? E principalmente, gente, quem vai sentir a nossa falta? E aí? Todo mundo aqui já foi em velório, né? Qual é o assunto que dá em velório? Novela, política, futebol, Big Brother, na época, né? Fazenda, sabe Deus lá, essas porcarias que tem. Né? Tudo isso aí. Tem gente que vai em velório para falar mal do defunto, já viu isso aí também? Chega lá e fala, você conhecia o fulano aí que morreu? Ah, eu conhecia assim, ó, era meu amigo, mas ô sujeito teimoso, hein? Ô, difícil essa criatura. Vai falar mal do defunto. Então a questão é, daqui a pouquinho sou eu que vou estar sendo visitado naquele caixotinho ali. O que eu plantei? Será que vai chegar alguém que nunca entrou ali, que meus familiares não conhecem, vai chegar lá e falar, olha, vocês não me conhecem, só que no momento mais difícil da minha vida, essa pessoa me emprestou o ombro para chorar. Essa pessoa me ajudou no momento complicado. É só isso que a gente vai levar, gente. Pode criar gavetinha nos caixão que não dá para levar. Não dá para levar nada. É só isso. O que eu estou plantando para poder colher do lado de lá? Ai, Deus me livre para um umbral. Sim. Depende dos meus atos aqui para mim não ir para um umbral. E se eu for chamado amanhã, né? Eu não vou hoje, mas vou amanhã cedo já para voltar para Fernandópolis. Quem garante que eu chegue em Fernandópolis amanhã? Eu não sei a minha programação reencarnatória. E aí? E se a minha programação é para amanhã cedo puxar minha ficha? 2 anos atrás aconteceu isso. Eu estava em São José do Rio Preto, terminei uma palestra, estava indo embora, chovendo, atrás de um caminhão, chegando em Votuporanga, o caminhão saiu, né, tá aqueles respingos, né, da chuva, aquela coisa toda. Eu achei que ele ia ultrapassar alguém. E na realidade é porque tinha uma árvore caída no meio da pista e eu empurrei a árvore. Meu carro deu perda total, espatifou todos os vidros da frente, aquela coisa toda, começou a chover dentro do carro, escuro à noite, eu de atravessado na pista, tirando os cacos de vidro tudo em cima dos braços, aquela coisa toda. Não deu nem tempo de engolir o coração ali, porque eu já escutei um grito atrás, um motoqueiro vinha atrás, também bateu na árvore. E, enfim, no final das contas, bati 10 horas da noite, saí de lá 3 horas da manhã, e perdi meu carro, aquela coisa toda. Tá, isso dos males o menor. Aí as pessoas perguntam, mas você não estava fazendo uma caridade, não estava fazendo palestra? Por que Deus permitiu isso? E eu respondi como diz a molecada. Eu falo uma coisa, outra coisa, outra coisa. Simples assim. Primeiro, a proteção que eu tive foi, de tudo isso que aconteceu, eu não fiz um arranhão. Segundo, eu ajudei o rapaz que estava lá atrás e depois ainda fiquei fazendo terapia com um policial rodoviário que estava lá, que nós tivemos que ficar 3 horas parado lá esperando a perícia vir. E aí sentamos no meio-fio, debaixo de chuva, e ficamos ali batendo papo, conversando. Ele abrindo o coração. Ele falou, você é espírita? Eu falei, sou. Eu vi livro lá atrás. Eu falei, você também é espírita? Ele falou, não, sou evangélico de berço. Eu falei, ah, tá. Ele falou, mas eu agradeço muito o centro espírita, falou, porque eu morei numa favela, numa cidade, e a minha mãe, eu saí escondido da minha mãe para ir num centro espírita tomar sopa. Aquele centro espírita me salvou. Falou, então eu sou muito grato ao espiritismo por isso. E com isso nós ficamos ali conversando, fiz uma amizade, e foi muito gostoso. E aí a gente fala, mas e aí? Olha,
Os resgates meus, aquilo que eu plantei, quem tem que colher sou eu. O que eu estou fazendo aqui hoje não é uma caridade. O que eu estou fazendo aqui hoje é caminho de volta para casa, só isso. Pela palavra um dia, eu distorci e desviei as pessoas do bom caminho. Hoje, pela palavra, eu tenho que trazer de volta. É só isso. É o caminho de volta para casa. Então é a nossa história, tá? Olha que triste essa frase, ó. É na reta final que nosso passado nos calará e responderá por nós. Olha que cena mais triste. É ali, ó. A hora que a gente está ali, é o que eu poderia fazer. Muito triste. Eu sou muito convidado para ir fazer oração em velórios, lá em Fernandópolis. Todo mundo, liga pro Chico, e o Chico vai, né? Mas teve um dia que eu fui fazer uma oração, gente, eu fiquei constrangido. Eu falei, gente, todo mundo sabe que essa pessoa era uma pessoa muito ruim. Ela prejudicou todo mundo, ela maltratou, ela humilhou. E eu falei, o que eu vou falar? Eu não posso mentir no velório, mas também não posso falar a verdade, senão a família vai ficar brava comigo, né? Então a gente tem que falar, e aí? Tá bom, vamos falar então da realidade. Olha, todos nós, né, Jesus deixou claro que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, então cada um vai colher aquilo que plantou, porque Jesus deixou claro que a cada um segundo suas obras. Eu fui deixando a responsabilidade, né? Pro defunto, porque eu falei, eu não posso mentir, mas também não vou, né, falar a verdade. Eu tive que omitir. Então é muito triste. Agora, é prazeroso quando eu sou convidado para ir e eu sei que a pessoa foi uma pessoa boa. Tanto é que eu já fui fazer prece em velório e eu não me contive, né? Porque era uma pessoa muito querida que estava lá e uma amiga de longa data. Então, é muito triste. E a gente tem que ver, e eu? O que eu estou plantando? Essa frase aqui, ó, é uma frase comum, tá? Que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive meu inimigo. Tudo isso não deixa de ser uma grande virtude. Uma frase que a gente encontra em livros de autoajuda. Mas quem disse isso, olha como ele complementa isso aí, ó. Mas o que acontecerá? Se descubro que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim. Sou eu mesmo. E precisa da esmola da minha bondade. E que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Vamos lembrar do título da palestra? Trave o argueiro, né? O que Jesus falou? Primeiro tira a trave do teu olho para depois querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Se fosse hoje, ele falava, por que você está julgando se você também tem defeito? Agora vamos lá ver. O meu inimigo reside dentro de mim, sou eu mesmo. Enquanto eu não me perdoar, eu não vou perdoar ninguém. Enquanto eu não me aceitar, eu não vou aceitar o outro. Enquanto eu não admitir que eu erro, eu também não vou ser tolerante com o erro do outro. É o primeiro capítulo do meu livro, falando sobre isso. Sobre o perdão a si mesmo. Auto-perdão. A gente precisa aprender a gostar da gente. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu poderia melhorar? Mas se eu estou infeliz com isso, o que pode ser mudado para que eu não sofra? Mas tal coisa é meu karma. Legal, né? O karma. Mas o que significa karma? A palavra karma, ela vem do sânscrito, que significa ação e não estagnação. Então, se eu tenho um karma, olha, fulano é meu karma, mas eu tenho que conviver com ele. Beleza. Se significa ação, eu preciso agir para que eu não sofra tanto com aquela pessoa. Eu preciso parar de me sentir ofendido com aquela pessoa mexendo na ferida. Uma amiga minha chegou para mim esses dias e falou assim, olha, eu não suporto mais conviver com meu marido porque ele vive colocando o dedo na ferida. Eu falei, o problema é teu, a culpa é tua. Ela falou, nossa, mas assim na lata? Eu falei, é. Eu falei, porque se você tem uma ferida que ele mexe, cura a tua ferida. Fala sobre ela, trata dessa ferida e a hora que ele mexer não dói mais. Falei, ou você vai ficar esperando o milagre dele não tocar na ferida para você não sofrer. Não se iluda, numa discussão vale tudo. E a pessoa vai mexer naquilo que dói. Então, conserte aquilo que dói. Fale sobre aquilo. É o melhor caminho. Então, a nossa volta para casa, como diz a parábola do filho pródigo, que é essa imagem aí,
é justamente isso. O que eu estou fazendo para voltar para casa bem? Eu me considero filho pródigo, e vocês? É vaidade da minha parte ou não? O que vocês acham? Eu acho que eu sou filho pródigo. Só lembrando que filho pródigo é filho problema, tá? Não é filho prodígio, não. Só relembrar rapidinho a parábola. Jesus chegou e falou, ó, o filho problema lá, o filho pródigo, chegou pro pai e falou, pai, tô cansado dessa vida aqui no campo, dá minha parte da herança que eu vou cuidar da minha vida. O pai então vendeu metade dos bens, deu para ele saiu pro mundo, perdeu aqui, perdeu ali, foi passado para trás, lá daqui a pouquinho ele se viu sem nada. Voltou para casa? O que os outros vão falar? O que os outros vão pensar? E aí, o que ele fez? Foi trabalhar, fazer o que ele sabia fazer. Arrumou um emprego numa fazenda e foi lá. O problema é que ele se viu numa noite no fundo do poço, literalmente dormindo com os porcos. Aí ele teve que engolir o orgulho, né? Chegou no fundo do poço, não dava mais para cavucar, e ele entendeu. Ele falou, puxa vida, o que eu fiz com meu pai, eu não mereço perdão. Não mereço perdão. Falou, mas o mais simples dos empregados do meu pai, o mais humilde, vive muito melhor do que eu, com mais dignidade. Olha a minha situação, onde eu vim parar aqui. Aí ele engoliu o orgulho e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar e vou trabalhar de empregado do meu pai. Pelo menos eu vou viver um pouco melhor. Aí ele decide voltar, o pai fica sabendo, mata melhor novilha, fazendo uma festa, contrariando o outro filho. Falou, o senhor nunca me deu um carneiro para comemorar com os amigos, esse aí vai lá e perde tudo e o senhor ainda faz uma festa? Falou, mas essa é a ovelha que estava desgarrada e volta para o rebanho. Falou, você sempre teve meu apoio e outra, tudo que eu tenho agora é seu. Né? Então, quer dizer, está reclamando de quê? Agora eu pergunto, por que a gente não volta para casa? Alguém tem dúvida que Deus nos espera com uma festa? Mas aí teve um insight da espiritualidade para explicar isso aí. Sabe por que a gente demora para voltar para casa? Quando nós pegamos os bens do Pai, que foram todas as nossas encarnações, nós tivemos dinheiro, nós tivemos poder, nós humilhamos, machucamos, maltratamos, ferimos, fizemos tudo que tinha direito no passado. Agora, se eu quiser voltar para casa, eu vou ter que fazer exatamente o mesmo caminho de volta. Aquele que eu derrubei, eu tenho que levantar. Aquele que eu maltratei, eu tenho que pedir perdão. Aquele que eu feri, eu tenho que cuidar das feridas. Está acontecendo isso com vocês ou não? Tem pessoas difíceis dentro de casa ou no trabalho, onde vocês têm que suportar e aquela pessoa difícil, complicada, incomodando, ferindo, elas estão dizendo, instintivamente, elas estão dizendo, você vai ter que me amar do jeito que eu sou, com todos os meus defeitos, senão não vai subir o degrauzinho. É assim que funciona. Então, gente, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Tá? Vamos tirar a trave do nosso olho. Só o amor vai nos voltar para fazer a gente voltar para casa. Só isso. Só o amor. O que a gente podia falar, a gente já falou. O que a gente podia fazer, a gente já fez. Eu reconheço tudo que a gente está passando. Lá na clínica eu tenho muitos casos de meninas de 12 a 25 anos que estão completamente perdidas. Seja droga, bebida, relacionamento tóxico, tentativa de suicídio, tá uma loucura. Eu estou até pensando em fazer uma especialização em adolescente, pré-adolescente, porque é o que mais está aparecendo para mim lá. Pessoas extremamente carentes, dá dó. Chega lá aquelas meninas de 12, 13, 15 anos, chega lá, abraça a gente assim. Esse dia uma falou assim para mim, fica mais um pouquinho. Eu estou querendo matar a saudade do meu pai, que eu nunca tive. Sabe? E ficou ali, abraçado. E dá dó, dá vontade de chorar, de ver que as crianças são órfãos de pais vivos. Está todo mundo trabalhando, cuidando da vida, deixando à vontade, aí só briga quando faz coisa errada, mas não elogia quando faz a coisa certa, e a gente está ali perdendo nossos filhos. E é hora da gente rever tudo isso. Tirar a trave do olho é exatamente isso. É fazer diferente para que o resultado seja diferente.
Antes de finalizei aqui, mas eu só gostaria de fazer um comentário sobre meu livro. Quando eu escrevi esse livro, eu não tinha o propósito de lançar. Falei, tem tanto livro bom no mercado que eu não vou lançar mais um livro, a não ser que a espiritualidade me dê um sinal. Falei, se a espiritualidade me der um sinal, então eu lanço o livro. Se não, não vou lançar, deixa aí como se fosse um diário que eu tenho escrito, né? E aí, eu fui fazer palestra numa cidade vizinha, cheguei lá, um amigo meu pegou e falou assim, olha, se um dia você lançar um livro, eu abri uma editora, e você traz ele para mim, porque você viaja muito e você vai divulgar a minha editora. Falei, olha o sinal aí. Eu falei, o livro está pronto. Ele falou, pode mandar. Aí eu vim a São José do Rio Preto, eu já venho há muitos anos numa casa espírita ali, eu estou indo embora dali que eu terminei uma palestra, por coincidência, a mesma casa espírita daquele dia que eu sofri um acidente, mas não foi naquele dia. O presidente da casa chegou para mim e falou, você estava escrevendo alguns artigos, você vai lançar um livro? Vou. Vai ser bem explicadinho, do jeito que você faz suas palestras, com bastante exemplo, bem simples. Falei, exatamente assim. Quanto você vai fazer? Falei, vou fazer 1000 exemplares e vou financiar pelo Banco do Povo, porque eu estou trocando de profissão agora, estou sem dinheiro, né? O Banco do Povo permite que faça. Ele falou, não, manda fazer 3.000. Falei, tá, mas e aí? Né? Ele falou, não, mas manda fazer, depois a gente acerta. Falei, vou ter que acertar com a venda dos livros então. Ele falou, você me manda 300 livros para mim distribuir e depois você vai abatendo na conta, cada casa espírita que você for a primeira vez, você deixa uma para a biblioteca, porque tem pessoas que gostariam de ler, mas não tem condição de comprar. Então, tem na biblioteca para emprestar. É vendido a R$25. Aí, esse foi o segundo sinal. Mandei fazer o livro. Terceiro sinal, cheguei na fotógrafa e falei, eu quero ir lá na ponte rodoferroviária, divisa com Mato Grosso, tirar uma foto do pôr do sol, que lá não tem nada que atrapalhe assim. Aí ela falou, vamos fazer outras fotos já? Eu falei, não, você não está entendendo. Eu falei, não tenho dinheiro para isso não. Ela falou, mas vai ser presente pro livro. E ela fez mais de 200 fotos minhas, fez um book, né, com fotos de alta resolução que dá para fazer até outdoor. Então, terceiro sinal. O livro é vendido a R$25. R$5 eu deixo para nossa casa espírita, R$10 eu estou guardando para devolver o custo, e os outros R$10 eu pego para me ajudar pagando combustível para poder viajar, que está difícil. Todo mundo sabe que está complicado, né? E são capítulos pequenos, letras grandes, fácil entendimento, que eu não deixei mudar o português. Eu falei, eu também sei usar o coisa do Google, né? O dicionário de sinônimo do Google. Falei, e do Word. Falei, não quero fazer uma coisa simples. De fácil entendimento, falando sobre perdão, depressão, tristeza, mágoa, alegria, tudo aquilo que envolve o ser humano hoje e os problemas que estão acontecendo. Sempre de uma forma bem tranquila. Quem tiver interesse, o Roberto falou sobre a mágoa, sobre a mágoa, eu estou boiando aqui, falou sobre a máquina, a maquininha, mas eu não trouxe a maquininha. Seria Pix, dinheiro, ou a gente anota o nome aí, depois semana que vem traz o dinheiro e aí depois o Roberto passa um Pix para mim. Pode ser? Então, quem tiver interesse, eu agradeço, que Jesus nos ilumine e nos ampare hoje e sempre. Obrigado. Obrigadão pelo